Bom, pessoal, vamos continuar. Bom, a condição in, né, ela não é exatamente igual a between. A between a gente viu que ele pega faixas, né? A in, ele justamente faz o quê? A comparação se tem dentro de uma lista, né? Então, eu tenho vários dados a serem o quê? Comparados. Eu quero trazer exatamente aqueles dados, não sejam faixas, eu utilizo a in para fazer isso daí, tá? Pode ser utilizado por qualquer tipo de dado. Então, posso colocar data, posso colocar número, posso colocar string. Obviamente, numa lista, se a gente vai estar fazendo a comparação de um campo, então não tem muito sentido eu comparar string e datas ao mesmo tempo. Logicamente, se a sua data tiver como string, tudo bem, ele vai funcionar simplesmente como uma string normal. Mas não que eu tenha, por exemplo, cálculos de datas, eu já não consigo fazer sem conversão. Tá? Então tem que tomar um pouquinho de de cuidado referente a isso daí. Não entendi. Você vai comparar com um campo e quer comparar com outro campo? Daria para fazer, isso daí é bastante utilizado onde? Quando você faz uma select dentro de outra select. O resultado de uma select você pode colocar dentro de um in, inclusive. Então daria para fazer assim. Desde que o campo de comparação seja o mesmo tipo com o campo dentro do in. Dá para fazer. Tá? Nesse caso aqui, ó, select first name, last name, from employees, where first name in, Steven e Nina. Então aqui, ó, consertando um pouquinho isso, né? O in, ele vai fazer o que aqui? Ele vai comparar dentro do meu campo first name os valores Steven e Nina. Tá? Então, tendo um desses dois valores aqui, ó, dentro do first name, ele vai lá e me retorna as duplas. Tá? Aqui eu tenho que colocar os aspas sim. Tá? Beleza, ó. Então, no first name, eu tenho o Steve e a Nina. Correto? Beleza. Então, o in, ele me traz essa possibilidade. Outra exemplo que a gente pode utilizar com o in, ó, são os números. Não necessariamente eles precisam estar em ordem. Tá? Então, eu posso estar aqui, por exemplo, colocando alguns valores aleatórios. Né? Fora de ordem, melhor dizendo, não aleatórios. Tá? Separados aqui nesse caso por vírgula. Nesse caso aqui, ó, a comparação do dado, ele é o quê? É string, né? Ele é varchar. Então, eu tenho que colocar entre aspas aqui, ó. Nesse caso aqui é numérico, é direto então. Se eu fosse comparar datas, precisa estar entre aspas também. A comparação de data é feita entre aspas. Correto? As aspas simples. Tudo bem aí com in, pessoal? Sim? Condição like serve para retornar linhas que sejam parecidas com strings desejadas, geralmente usado quando não sabemos exatamente o que estamos procurando, mas sabemos pelo menos uma parte da string. O like, pessoal, ele é uma condição que a gente usa, né, justamente para a gente procurar valores aproximados. Em sistemas, por exemplo, quando a gente vai procurar nome de cliente, né, a gente não procura exatamente o nome, a gente procura nomes parecidos. Isso daí é o que é mais comum. Por quê? Porque uma razão social ou o nome do cliente tem 30, 40 caracteres. O usuário não vai digitar exatamente igual para poder pegar e fazer essa comparação para retornar para ele. Né? Então, o like a gente usa quando a gente quer fazer comparações aproximadas, geralmente. Tá? Possui dos símbolos coringa que geralmente são utilizados em conjunto com like. O porcento, representado por 0 ou mais caracteres. E o underline, representado por um único caractere. O porcento, pessoal, é 0 ou mais por quê?
Porque realmente eu não preciso ter mais nenhum caractere igual para ele achar para mim o que eu quero. O underline é exatamente um caractere que ele vai substituir. E esse um caractere que ele vai substituir pode ser qualquer um dos caracteres. Né? A, B, C, 1, 2, 5, tá? Espaço, asterisco dentro lá do seu campo. Ok? Quando queremos procurar strings que contenham símbolos coringa, temos que utilizar a opção escape. O que acontece então? Dentro, às vezes, do campo, eu tenho um underline lá no meio. Dentro, às vezes, do campo, eu tenho porcento lá no meio. E justamente o porcento e o underline são caracteres coringa, são caracteres que o Oracle utiliza para justamente fazer a procura. Supondo que eu queira achar algum campo que tenha underline dentro lá da sua string, né, do seu campo, você precisa utilizar essas funções aqui, ó, de escape, que eles falam. Tá? Por quê? Se você não colocar nada, o Oracle vai pensar que o caractere porcento é um caractere coringa e não um caractere que você quer procurar. Então, esse é um problema que a gente tem que resolver dessa forma aqui. Então, ó, se a gente pegar esse select aqui, select first name, last name, from employees, where first name like a. O que ele está fazendo aqui, ó? Todos os first names iniciados com letra A, e o porcento é o quê? Um símbolo que pode ter de 0 a mais caracteres. Se só tiver o A, ele vai encontrar. Se tiver A, B, C depois, ele vai encontrar. A1, 5, asterisco, ele vai encontrar. Correto? A única coisa que está sendo imposta aqui, pelo menos para essa consulta de agora, é que o A maiúsculo seja o primeiro caractere. O resto aqui, ó, depois do meu lado direito do A, pode ter de 0 ou mais caracteres quaisquer. Ok? Legal. Então, rodando essa consulta aqui, ó. Para first names iniciados por A, nós temos esses daqui, ó. Beleza? Agora, esse cara aqui, ó. Select first name, last name, from employees, where last name, like, porcento A. O que acontece aqui? Exatamente. Aqui eu posso ter de 0 ou mais caracteres no início, correto? Mas ele precisa terminar com A. O último caractere tem que ser A, minúsculo, nesse caso aqui. Ok? Então, ó, rodando isso daqui, o last name ele precisa terminar com A minúsculo. Olha o last name aqui, ó. Last name precisa terminar com A minúsculo, ó. Beleza, está satisfazendo? Tá satisfazendo a consulta. Quantos caracteres aqui, ó, antes desse último? De 0 a mais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 0 a mais caracteres. Tudo bem? Beleza? Esse like aqui não consome tanto processamento. Agora, esse like aqui consome bastante processamento. Evitem, se possível, sempre. Senão você onera o seu servidor. Tá? Agora aqui, ó. Select asterisco from first name, last name. Select first name, last name. From employees, where last name like TH. O que é esse TH aqui, ó, entre os porcentos? Eu posso ter de 0 ou mais caracteres no início. No meio, eu tenho que ter um TH, isso daqui é obrigatório, ó. E eu posso ter de 0 ou mais caracteres no final. Correto?
Essa consulta aqui é a pior de todas para processamento. Ela vai consumir mesmo, por quê? Porque ele tem que ficar pesquisando pedaço de string dentro do seu campo para poder achar e satisfazer o que você quer. Tá? Então, é chato. Para o banco de dados é muito chato isso. Rodando esse cara aqui, ó. Beleza. O last name, ó, achou aqui TH e TH no final. Não teve nenhum no meio. Tudo bem. Sem problemas. É de 0 ou mais caracteres no final aqui, ó. Ok? Então, ele consegue achar essa resposta aqui pra gente. Tá? E esse cara aqui, ó. Select. First name, last name, from employees, where first name like underline T%. O que isso daqui quer dizer pra gente? Ó, o T tem que ser o segundo caractere. O underline substitui um caractere, não é? Não é de 0 a 1, não. Tem que ser 1. Então, um caractere qualquer no início, a segunda letra tem que ser o T, a partir da terceira letra pode ter de 0 ou mais caracteres. Correto? Então é isso daqui que ele está falando pra gente. Vamos tentar então executar esse cara aqui, ó. First name. Ó, o first name. A primeira letra é obrigatória e pode ser qualquer um, ó. S. O segundo caractere tem que ser um T, ó. Obrigatório. E a partir do terceiro a mais caracteres pode ser qualquer coisa. Steven, Stephen, Steven, ó. Então ele está trazendo um certo resultado para a gente também. Correto? Esse underline aqui, ó, é um caractere coringa. Tudo bem? Mas ele substitui um caractere. Tá? Legal. E esse cara aqui, ó. Select. First name, last name, job ID, from employees, where job ID like TI underline alguma coisa, TI barra underline. O que isso quer dizer? Bom, deixa eu tirar o cursor daqui até. Vou colocar ele nas aspas certas, senão ele não vai achar. Ó, o meu Job ID, ele precisa começar com TI. Então, a primeira e a segunda posição tem que ser TI. Correto? Eu tenho um barra aqui, um underline e 1%. Tá. O que é o underline mesmo? É um caractere coringa, correto? Só que esse underline, eu não quero que ele seja caractere coringa. Eu quero que ele me ache o underline dentro do meu campo. Correto? E existe isso daí. Lá dentro do campo existe um underline. Se eu colocar simplesmente o underline, ele vai pensar que é um caractere coringa, não é? Mas nesse caso aqui, eu quero achar o underline dentro do meu campo. Então o que eu tenho que fazer? Eu coloco um símbolo aqui, ó. Qualquer um. Poderia ser o arroba, poderia ser o asterisco, poderia ser o A, qualquer um. E eu vou falar para ele, olha, esse caractere aqui é um caractere de escapada, de escape. Após esse caractere de escape que você tem aqui, esse símbolo aqui é um símbolo comum agora, e não mais um caractere coringa. Então, na terceira posição tem que ter o underline, e após a terceira posição, qualquer caractere, ó, 1%. O porcento, nesse caso aqui, ele não entra no escape, tá? Ele continua sendo caractere coringa. O único símbolo que entra no escape aqui, que é um caractere comum agora, para essa consulta,
é o underline. Por quê? Porque ele vem imediatamente depois da barra, que é o meu caractere de escape. Correto? Posso usar o underline apenas para um caractere ou para dois? Pode usar para dois. Underline, underline. Pode ser isso. A terceira letra de uma palavra, você usar para ser dois. Exatamente. Pode. O underline substitui a quantidade exata de caracteres que você colocar. Tá? Isso daqui o pessoal não usa tanto, mas tem alguns recursos legais. Ó, então, o que ele vai trazer para mim? Os jobs IDs começados com TI, a terceira posição não é um caractere especial, é um caractere comum agora, e tem um underline aqui, ó. Não parece, mas tem. Tá gravado com underline lá, é porque o SQL Developer tá tirando isso daí na visualização, mas existe o underline gravado dentro do campo. E aí depois o resto, ó, pode ser qualquer coisa. E aí no caso o underline prog aqui foi o resto. Tudo bem? Ah, eu quero substituir aqui o meu caractere escape por A. Pode? Pode. Fica desse jeito aqui, ó. Tá? Não se aconselha muito você substituir um caractere de escape por um caractere comum, fica ilegível o seu código. E tá underline %. E aí o cara vai ter que ver que o escape é o A para ele ignorar isso daqui. Não, é mais fácil você colocar um caractere um pouquinho mais diferente, né? Ó, mas ele funciona. Ó. Mesmo resultado. Ah, legal, colocar um caractere diferente. Arroba, por exemplo. E aqui arroba. Correto? E aí, executar novamente. Beleza, o mesmo resultado. Tudo bem aí, pessoal? Poderia fazer por %. Como ficaria aqui? Eu quero achar um % dentro do campo. Oi? Caractere, mais uma vez, caractere de escape, né? Ó. Se eu colocar um cara desse daqui, então, ó. O arroba não é meu caractere de escape. Esse cara aqui, então, ele começa a ser o quê? Um caractere comum agora. E não mais um caractere coringa, correto? Nesse caso aqui, nosso não vai achar nada, né? Porque não vai ter realmente % dentro do nosso campo. Mas se tivesse, ele traria aqui. Correto? A gente não vai deixar, mas funcionaria da mesma forma. Tudo bem aí, pessoal? Caractere de escapes, tranquilo? Sim? Legal. Existe aqui condição null. Né? Ó, não é possível utilizar igual para se comparar a null. Utiliza-se isNull ou isNotNull para você trazer resultados com valores nulos. E o exemplo, where commission PCT isNotNull aqui, ó. Já é um dos exemplos. O isNull, lembrando, é a ausência total de dados que a gente tinha comentado, não é? Você não sabe, na verdade, o valor de nulo. Você não tem nem ideia do que é. Então, você não consegue comparar o que você não sabe com alguma coisa. Então, é por isso que não dá para colocar, por exemplo, o operador de igualdade nele. Correto? Igual a branco, por exemplo. Aspas e aspas. Não, não tem jeito. O nulo não é branco. É nulo. Tá? Você tem um valor desconhecido lá dentro e não tem como fazer essas comparações. Mas o SQL tem como fazer alguns tratamentos. Então, ó. Onde o commission PCT isNotNull. Opa, select. Asterisk for employees. Não tem commission PCT na employees. Null. Beleza. Null. Com 2 L's. Beleza, ó. Então, esse campo commission PCT, ó, isNotNull é sinal que é não nulo, correto? Então, ele tem algum valor aqui. Se eu quiser pegar somente os nulos, isNull.
E aí roda isso daqui. Agora sim. Olha os campos aqui, ó. Commission TPCT nulos. Beleza? O nulo, pessoal, vocês não conseguem somar, vocês não conseguem subtrair, vocês não conseguem fazer nada com ele, tá? O nulo, infelizmente, é um dado que você precisa ficar, na verdade, tratando, para poder ter alguns resultados, porque a maioria das bases de dados vão aceitar nulos nos seus campos. Raras exceções de chave primária, chave estrangeira, que você pode pegar e consistir. Tá? E não é nem obrigatório a chave estrangeira opcional, mas seria muito bom que os dados não fossem nulos. Operadores lógicos de precedência aí. Tudo bem aqui com nulo? Sim? Né? Combina duas ou mais condições da cláusula AR. O retorno da select sempre é o resultado verdadeiro. E eles são o AND, o NOT e o OR. O que vocês vão mais utilizar? O AND e o OR. O NOT é para simplesmente inverter o sinal lógico aí. Tá? Não é tão utilizado, mas é possível de usar, tá? Em qualquer linguagem de programação. O AND, ele significa E. Na tabela verdade, todos os resultados precisam ser verdadeiros, né? Todas as comparações precisam ter resultados verdadeiros para que se retorne um registro. Então, quanto mais E eu tenho, mais comparação na select ele vai ter que me fazer. Tá? Então, tendo um único falso de resultado, o meu E inteiro é anulado. Tá? Retorna as linhas da select se todas as condições forem verdadeiras. A única condição falsa invalida esse operador. Por exemplo, select asterisco from employees where salary maior do que 5.000 and job ID igual a se account. Então, select asterisco from employees, a tabela de empregados, where salary maior do que 500, maior do que 5.000 e job ID igual a se account. Ó, aqui vocês concordam que eu tenho duas condições a serem avaliadas? Salary maior do que 500. 5.000, aliás. Job ID igual a se account. Tá? São essas duas. Se esse cara der verdadeiro e isso daqui der falso, com E é falso. Se esse cara aqui for verdadeiro e isso daqui for verdadeiro, com E, operação E, isso é verdadeiro. Se esse cara aqui é falso e esse cara é verdadeiro, o meu E é falso. O meu resultado é falso na minha condição. E se esse cara aqui for falso e esse aqui também for falso, já era. É falso de qualquer jeito. Correto? Então, para todas as comparações, o meu resultado tem que ser verdadeiro. No E, para ele poder trazer o resultado. Tá? Vamos lá, então. Ó. Ah, falta um T aqui ó, na account. E ele já deu falso, né? Na verdade, ali. Ó. Legal. O Job ID. O salário é 5.000. O salário é 8.300. É maior do que 5.000? Beleza, é maior ou igual, correto? Agora, e o Job ID S account? O Job ID S account. É igual a AC account? É igual a AC account. Os dois são verdadeiros, não são? Então ele vem e traz o resultado para mim baseado nessa consulta. Tudo bem? Beleza? A gente pode ter N ligações de AND aí. O OU retorna todas as linhas da select se na mesma condição forem verdadeiras. Todas nas mesmas condições forem verdadeiras. Uma única operação falsa talvez não invalide o seu operador. Nesse caso aqui, ó, select asterisco from employees where salary maior de 5.000 or job ID AC account. Então aqui, ó, a única coisa que a gente está mudando para a consulta anterior é isso daqui, ó, or. Vocês lembram a tabela verdade do or? Se isso daqui for verdadeiro e isso daqui for verdadeiro, o meu resultado é verdadeiro, no or. Se isso daqui for verdadeiro
e isso daqui for falso, o meu resultado é o quê? Verdadeiro no OR. Se esse cara for falso e esse verdadeiro, o único verdadeiro, verdadeiro. Eu só vou ter o resultado falso se esse cara aqui, ó, o salary maior do que 5.000 for falso, e o job ID é diferente de AC account. Falso com falso, no OR tá falso. Correto? Então, ó, rodando isso daqui. Opa, tem um monte. O salário é maior ou igual a 5.000? Ó, para essa galera toda aqui ó, todos os salários são maiores de 5.000. Se esse daqui já satisfez a sua condição, ele não analisa nem a próxima. Então, quando vocês estão fazendo um OR, na verdade, o legal é você já deixar o primeiro campo, que a probabilidade seja verdadeira, para ele não precisar nem analisar os outros. Correto? Se o primeiro já é verdadeiro, ele não precisa nem analisar as outras expressões. Por quê? Porque ele já cumpriu o que ele tinha que fazer. Agora, o E não. O E ele tem que analisar caso por caso, um a um. Se você tiver 10 condições, ele vai ter que analisar até a 10ª para poder saber se pode ou não retornar o resultado. Tá? No OR já é diferente, né? É mais tranquilo. Tudo bem aí? Então, esse é o operador OR. O NOT significa não. Utilize em conjunto de condições de comparação como between, like e null, ou in. Bom, dá para a gente utilizar então o between? Sim. Dá para utilizar a negação dele também. Not between. Dá para utilizar o like? Dá. Dá para utilizar a negação dele também. Not like. Dá para utilizar com in? Sim. Dá para se utilizar também com not in. Né? Is not null. Aliás, is null. Dá para se utilizar com is not null. Correto? Então, o not, na verdade, é um operador que a gente procura não utilizar justamente porque ele é um sinal de negação. É um pouco mais difícil a gente pegar e processar isso. Né? Mas, às vezes, ele tem melhor performance do que realmente a parte afirmativa aí. Então, alguns casos tem que ser estudado. Nesse caso aqui, ó, select a series from employees where first name not like Bruce, not in PayProg ou ADVP. São duas selects aqui. Select. Vamos lá. Ó. Select a series for employees where first name not like Bruce. Se eu colocasse o like aqui, o que iria acontecer? Ó, se eu coloco só o like aqui, ele vai me trazer todos os first names parecidos com Bruce ali, não é? Eita caramba, perdi. Aí. Caramba, perdi meu script. Muito bem, vamos lá, fica de novo então.
Graças a Deus. Então vamos lá. Ó. Se eu tivesse aqui só o like Bruce, correto? O que iria aparecer para a gente? Somente first names parecidos com Bruce. Agora, colocando um not like aqui, ó. Se o like é parecido, o not like é não parecido. Então, ó, tudo que não for Bruce, ele vai trazer, ó, first name. Só não vai aparecer o próprio Bruce agora. Correto? Ó. Agora, eu quero selecionar todos os empregados, onde o job ID in. Se eu coloco o in só aqui e pedir para rodar, ele vai me trazer somente esses dois caras aqui, ó, o IT Pro e o ADVP, ó. Seria aqui, ó, job. ITV underline IT underline Pro. É prog, né? É isso mesmo. Aqui, ó. Ou ele é um ADVP, ou ele é um IT underline prog. Beleza. Então, isso daqui a gente fez com o in. E agora se a gente coloca o not in aqui, ó. Vai ser justamente o quê? Usar o contrário desses. Tá? Ó. Todos os outros job IDs, com exceção de TPROG e ADVVP, não estão aqui na nossa lista. Correto? Então o not, ele acabou tirando esses caras aqui da nossa lista. Ok? O not então vai funcionar dessa forma. Ó, o between aqui nesse caso. Aqui o between, ele está fazendo o quê? O salário é entre 5 mil e 20 mil. Correto? Se a gente colocar o not between, o que ele vai fazer aqui? Justamente quem é fora desse salário, vocês concordam? Entre 5 mil e 20 mil, ele ia trazer dessa forma aqui, ó. Mas eu quero os que estão fora dessa faixa. Então ele vai trazer 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3, correto? Até 4.999. E depois ele pode trazer ainda acima de 20.001, 20.100, 20.200. Acima dos 20 mil ele pode trazer. Por quê? Porque não interessa somente quem está entre essa faixa aqui, ó. Nesse nosso caso. Beleza? Então aqui, ó, o salary, eu não tenho nenhum salário entre 5 mil e 20 mil. Tá? Bom, ordem de precedência aí dos operadores, sempre ele vai obedecer a prioridade matemática aí, obviamente, né? Mas o que ele calcula primeiro quando você tem uma expressão muito grande, né? Bom, ele vai dar prioridade para os operadores aritméticos, então, divisão, multiplicação, soma e subtração. Depois, concatenação, correto? Concatenar, pessoal, é o que? O símbolo aqui do mais. Na verdade, para o Oracle é aquele símbolo pipe, tá? Mas ele vai pegar o símbolo de concatenação. Depois, aí é que vai analisar se eu tenho maior, menor, maior igual a, menor igual a, tá? Para depois ele fazer o que? Comparação com is, null, like, in, ou not também, algum deles aí. Para depois o between, diferente, not, and ou or. Então, ó, essas operações lógicas aqui, and ou or, né, são menos prioritárias possível. Né, ó. Então, todos esses caras aqui estão à frente da minha operação lógica and ou or. Correto? Beleza, então. É isso daí, na verdade, que ele vai lá
e executa. Tá? Select asterisk for employees where salary maior de 5.000 and job ID igual a IT prog. Nesse caso aqui eu tenho duas condições a serem satisfeitas, né? Salário maior igual a 5.000 e o job ID igual a IT prog. É end? É end. Ó. As duas condições precisam ser verdadeiras para retornar a tuple. Tá? Cláusula order by serve para quê? Para ordenar as linhas recuperadas. Supondo que você não utilize nada de ordem, não tem como o Oracle controlar essa ordem para vocês. Não tem nem como falar que vai vir na ordem que está gravada a base de dados, porque é mentira, não vem. Correto? A única forma de você garantir alguma ordem é utilizando o order by. Tá? Essa é a única forma que você consegue realmente organizar o seu dado. Fora isso, vai vir uma sequência lá aleatória, que você nem sabe o que está vindo lá. Tá? Ordenação é a última cláusula de uma consulta executada. Podem ser usados ASCII, que é opcional, ou DESC, que é descendente. Né? Pode ser utilizado para ser ordenado por mais de uma coluna, inclusive diferentes ordens da mesma coluna. Ó, nesses casos aqui, acho que está bem legal os exemplos. Colocar order by, colocar nada na frente de ASCII, ao invés de ele vai em ASCII. Não, aí ele não vai reconhecer. Você precisa pelo menos da anotação posicional. Order by 1, ele vai ordenar pela primeira coluna. Order by 5, ele vai ordenar pela quinta coluna. O problema é, se você alterar a sua select, automaticamente você altera também essa ordem da sua coluna. Então, geralmente a gente coloca o nome mesmo da coluna para ser ordenado. Tá? Ó. Nesse caso aqui, ó. Opa. Order by first name. Então, ó. Eu tenho first name, last name e job ID. Da tabela employees, empregados, order by first name. O first name, então, ó, tá sendo a prioridade de ordem dele. Adam, Alana, Alberto, Alexander, Alex, ó. Então isso daqui está sendo ordenado por isso. Legal. Esse cara aqui agora, first name, last name, job ID, from employees, order by last name. Então, ó, a ordem vai ser o quê? Através desse campo aqui. Só que existe essa condição aqui, ó, o desk. O desk ele faz ordenação descendente. Ó, se é descendente, é do maior para o menor. No caso aqui, ó, a letra Z está em primeiro, a letra W está em segunda, V, U, ó. Todas as letras finais do alfabeto, agora elas estão no começo, justamente por causa desse desk aqui, ó, de descendente. Ok? E finalmente, né, ó, quando eu tenho esse tipo de situação, tenho o first name, o last name e o job ID. Aqui, ó, o first name eu quis em ordem ascendente. Então, A L, ó, a L, a M, a N, ó. Beleza, o first name está em ordem descendente. Mas o meu last name eu quis em ordem descendente, do maior para o menor. Quando isso acontece? Quando, por exemplo, eu tenho esse tipo de situação aqui, ó. Eu tenho dois nomes iguais, certo? Se eu tenho dois nomes iguais, ele não vai conseguir ordenar entre esses dois nomes, é igual. Então, que ele colocar primeiro ou um ou outro já era, vai servir. Agora, eu quero uma ordenação também, quando eu tenho nomes iguais, pelo sobrenome, mas a ordenação é de trás para frente, ela é desk, ó. Uma é ascendente, a outra é descendente. Então, ó, o K e o H. H e JK. O H no alfabeto não vem antes do K, mas aqui ele está vindo em segundo, ou em último. Por quê? Porque a gente falou para ele ordenar descendente. Ó. Correto aí?
A gente só vai enxergar esse tipo de consulta quando a gente tem, por exemplo, 2, 3 nomes. Olha o Davi aqui, ó. O Davi é ascendente. Lee, Bernstein e Austin, tá, são descendentes. Primeiro é o A, o segundo o B e depois o L. Só que a gente inverteu a ordem. Então, primeiro o L, depois o B, depois o A. Beleza? Então, no order by, a gente consegue colocar cada um dos campos a ordem que a gente quer. Tá? Diferente lá do distinct, que é um só para todas as linhas, para todas as colunas. Tudo bem aí, pessoal? Sim? Então, vou fazer a chamada e hoje ficamos por aqui.